Olá, muito bom dia a todos. Que Deus nos abençoe em mais um dia, mais um propósito. E que Deus possa aí falar grandemente aos nossos corações, nos fortalecendo na porção da sua palavra. Hoje falaremos sobre entendendo sua forma. Estamos no dia 31 do nosso propósito. Sim! Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Está lá em Salmos 139, versículo 13. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. A Bíblia diz: existem tipos diferentes de dons. Existem maneiras diferentes de servir. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, os dons espirituais, que é a formação espiritual, e o coração, opções do coração. Agora veremos o restante de sua forma para servir a Deus. Forma, aplicando os recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras. Já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para adoração, providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalho em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O Senhor ainda hoje concede essas habilidades e milhares de outras para que possamos servir a Ele. As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. A Bíblia diz: Deus dá a cada um de nós a habilidade para fazer bem determinadas coisas. Visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas, de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelam que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando seu sistema digestivo está trabalhando. O olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com um micron de espessura e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamento, bordado, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalho em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalho com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, vendas, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar acordos ou vendas e em obter lucro. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou seu negócio para atender a necessidade de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, desenvolva ao menos o dízimo, 10%, do lucro para Deus, como ato de adoração. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. Explicarei isso melhor no capítulo 34. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar as suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo o que é necessário para fazer a sua vontade dele. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de entender em que você é bom e identificar as áreas nas quais você não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a capacidade de cantar bem, Ele não espera que você seja cantor de ópera. Ele jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos dele para a sua vida incluem tal habilidade, de alguma forma. Deus não desperdiça a capacidade, ele combina nosso chamado com nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exercesse o ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Enquanto este livro está sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério na igreja Sandlebeck, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros recebidos em doação para que sejam, por sua vez, doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para as aquisições da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas, projetando prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando música, escrevendo propostas de subvenções, treinando times,
fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas que requerem especialização. Dizemos aos nossos membros: não importa no que você é bom, use essa habilidade em favor de sua igreja. Forma, usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2 quadrilhões de potência, 2.400.000 de potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de uma polegada, seria necessário uma tira de papel de 60.000 quilômetros. Para que você tenha ideia do que isso significa, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10 seguido de 76 zeros, muito menor que as possibilidades de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, ao passo que outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. A Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente, as pessoas apresentam muito mais variedades. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa suas habilidades e seus dons espirituais. Por exemplo, 2 pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo, fora das características de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Vocês não têm a personalidade de outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio de sua forma. Temos hoje muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-la para Deus. Como no vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus, em uma diversidade de cores e padrões. Isso abençoa a família do Senhor, com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. Forma utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle.
Mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito de sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiência de seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho apresente as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por uma amante que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus, intencionalmente, permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhes contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento de fraqueza, do que quando fazemos alarde de nossa força. Paulo compreendeu essa verdade. Por isso, era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitiu: Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte, e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Por isso, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que ele continuará a livrar-nos. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os demais. Aldous Huxley disse: Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor. Use-a para ajudar outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servir-lhe. Utilizar sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização no ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e suas habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação,
mais bem-sucedido você será. Glória a Deus. Entendendo a sua forma. Somente você pode ser você mesmo. Deus, como já falamos no capítulo anterior, Ele nos fez únicos. Não há ninguém igual a mim, igual a você. Somos únicos, exclusividade de Deus. Recursos pessoais são os talentos com os quais nascemos. A cada um Deus deu um dom. E não podemos ficar comparando e nem querer fazer o que é do outro. Temos essa mania, né, de querer ficar comparando com o outro. Comparando os dons, comparando a forma de viver, comparando, né, as nossas vidas. E aquilo que às vezes a gente acha que a grama do vizinho ela é mais verde do que a nossa. E não é questão da grama do vizinho ser mais verde que a nossa. Somos únicos. Cada um é cada um. Se a dele está parecendo mais verde, será que ele não está cuidando melhor do que você está cuidando da sua própria? Então, quando a gente tenta nos comparar, querer fazer o que é do outro, a gente se frustra. Precisamos cuidar da nossa identidade, do nosso dom e fazer como Deus requer. Deus, Ele quer nos usar para a sua obra. Somos únicos. E aqui, Deus, Ele mostra claramente, né, sobre os nossos recursos pessoais, as habilidades que vêm de Deus. Deus nos deu várias habilidades. E qualquer habilidade, ela pode ser usada para a glória de Deus? Sim. Aqui a gente viu bem claro que o quê? Cada um tem a sua habilidade. Alguns são atletas, outros se destacam mais pela sua coordenação motora, outros são muito bons em matemáticas, outros têm o dom da música, outros na mecânica, na confeitaria, seja o que for. Cada um deu uma habilidade, tem uma habilidade, Deus deu uma habilidade a cada um de forma diferente. Então, muitas das vezes, o que eu sei fazer, o outro pode não saber e tá tudo bem. Mas a habilidade que ele tem, eu não sei. Então, a cada um, Deus deu um dom, Deus deu um talento. Então, a gente não precisa ficar se comparando, ficar olhando para o outro, porque o outro faz, porque o outro tem, porque o outro e tal. Precisamos olhar para nós. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? O que eu posso usar do meu dom para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Aqui também tem a outra forma, usando o seu modo de ser. Deus, ele nos fez únicos. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas e ainda assim seremos diferentes. O seu modo de ser, isto é, a sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que suas habilidades e seus dons espirituais, em que você usa os seus dons espirituais. Então, é aquilo que aonde você está, você pode ser usado com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade. Aqui vimos o exemplo de duas pessoas que elas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de forma diferente. Então, nada é igual. Podemos ter o mesmo dom, podemos ter a mesma habilidade? Podemos usufruir disso, mas ele vai ser feito de forma diferente. O dom que você tem pode ser parecido com o meu? Pode, mas eu reajo de uma forma e você reage de outra. Você faz de uma forma e eu faço de outra. Então, há muita particularidade nisso tudo. Então, a gente precisa entender quem somos, entender as nossas habilidades, os nossos talentos,
o que Deus nos chamou para ser e fazer de acordo com o que Deus quer. Aqui podemos não, se o nosso dom não é cantar, aqui a gente viu que Deus não vai permitir que a gente esteja numa ópera, faça parte de uma ópera. Não. Então o que acontece? Deus ele vai usar o seu dom, o seu talento naquilo que você é bom, no que você sabe fazer. É nisso que Deus vai te usar. Ele não vai te colocar em lugares que você não sabe fazer, que você não sabe que o seu dom ele vai ficar guardado. Não. Ele quer usar o seu talento, ele quer usar o seu dom. Ele te dá capacidade de aprender, sim, mas há dons que você já nasceu com ele. Não tem como tirar de você, não tem como mudar isso de você. A nossa vida é constante aprendizado. Aprendemos muitas coisas, sim, mas há dons que Deus já nos deu no ventre da nossa mãe, já nascemos com ele. E precisamos colocá-los em prática. E Deus, ele é claro que, se você tem dom de cantar, cante. Se é pregar, pregue. Seja qual é o seu dom, faça. Descubra qual é o seu dom. Deixa ser moldado por Deus. Para que, através do seu dom, você possa alcançar outras pessoas. Nossos dons não são em vão. Deus, ele quer usar os nossos dons para alcançarmos o nosso próximo, alcançarmos a nossa família, alcançarmos quem precisa ser alcançado. Os desafios que passamos não são à toa. Deus, ele permite que passamos por muitos desafios, por muitas lutas, por muitas provas. Passamos muitas vezes por perdas, mas não porque ele não nos ama. É porque ele quer usar a nossa dor a ajudar o outro. Porque muitas das vezes o que você está passando ou o que você já passou que foi difícil para você, mas Deus te sustentou, você conseguiu vencer, é essa dor que Deus quer usar para você ajudar o outro. Porque talvez o outro esteja na mesma situação que você e até pior, e não sabe como reagir, não sabe como sair. Então é através disso que Deus quer usar as nossas vidas, a minha vida, a sua vida. Então tudo o que passamos, todos os desafios que temos na nossa vida, nada é em vão. Tudo ele tem um propósito, ele tem algo de Deus para nos ensinar ou para que ensinemos aos outros. Então a sua dor não é o fim de tudo. A sua dor talvez é algo que Deus está permitindo você passar para que ele te fortaleça e esse seja o seu ministério. E é o que nós temos falado todos esses dias, 31 dias, sobre alinhamento de propósito. O propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Alinharmos o nosso propósito, alinharmos a nossa rota, deixar Deus trabalhar, deixar Deus moldar, deixar ser usados por Deus. Não somos um mero acaso, não somos um acidente. Temos propósito, o porquê Deus permitiu que nascêssemos, a forma que nascemos, tudo que temos passado durante todos os anos, tudo há um propósito por trás de tudo isso. Deus tem um propósito e Ele quer que cumpramos o seu propósito. É propósito de bênção, é propósito de cura, é propósito de libertação? Sim. Mas antes dele dar a vitória, antes dele dar tudo o que precisamos, ele vai permitir que passemos por desafios. São os testes que passamos. Para não desistirmos, para confiar, para ter fé, descansar nele de que ele está fazendo o melhor.
diante de tanta atrocidade que temos visto. Deus, ele está no trono. Ele não saiu do trono, ele não perdeu o controle. Tudo está no controle. Por mais que você não entenda, você fala, tá, mas por que Deus está permitindo? Há um propósito. Tati, quantas pessoas sofrendo, tudo que está acontecendo? Sim. Mas Deus está permitindo por quê? Porque talvez é a hora de união. É hora de se voltar a Ele. É hora de se render a Ele. É hora de acreditar nas promessas de Deus. Algo novo está nascendo. Muitas das vezes a gente só reclama. Reclama. Precisamos ser mais gratos. Precisamos agradecer pelo dom da vida. Agradecer pelo dia que Deus está nos permitindo passar. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos colocado. Acordamos hoje com vida. Acordamos hoje com saúde. Agradecer. Precisamos ser gratos. Precisamos estar dispostos a viver o chamado de Deus. Deus, ele quer nos conduzir ao melhor caminho, a viver das incontáveis bênçãos que ele tem. Mas você precisa estar alinhado ao propósito dele. Você precisa estar em posição de soldado que Deus quer que você esteja. Grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então deixa Deus moldar. Deixa Deus usar as suas habilidades, os seus dons, usar a sua dor. Talvez isso vai ser o seu maior ministério. Através disso você vai curar outras vidas. Através disso, seremos usados para levar conforto, consolo para o próximo. Você já passou, você sabe como é. E talvez seja a hora de você falar ao outro. Como foi passar por esse desafio? Como foi passar por esse mar bravio? Quem ajudou você a passar? Como você passou? E você falar do amor de Deus, para que o outro também desfrute das mesmas bênçãos que você desfrutou. De tudo que o Senhor permitiu você passar. Mesmo com desafios, mesmo com doenças, mesmo doente, mesmo com perdas. Mas Deus, ele sempre esteve presente. Ele nunca te abandonou. Então que Deus possa te abençoar. Que Deus possa falar ao seu coração grandemente. O tema de reflexão de hoje: ninguém mais pode ser eu. Reflita bastante nisso. Ninguém mais pode ser você. O versículo para memorizar é: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. E a pergunta para meditar é: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Que capacidade dada por Deus ou uma experiência pessoal que você teve, você pode oferecer à sua igreja? Então, que você possa pensar um pouquinho, refletir. Qual é a experiência que você pode compartilhar, que você pode ajudar a sua igreja? Você não está à toa nos lugares que Deus tem te colocado. A sua experiência pessoal, ela vai servir para ganhar muitas pessoas a Jesus. Ela vai servir para ajudar muitas vidas que estão desanimadas, querendo desistir. É através do seu testemunho que as pessoas terão ânimo, terão coragem de continuar, de persistir, porque assim como você conseguiu, elas também vão conseguir. Mas precisa que você fale, precisa que você regace a manga, que você vá para fora e você conte os benefícios, que você conte as maravilhas de Deus. Servir a Deus não é um mar de rosa. Servir a Deus não é tudo estar tranquilo, tudo estar sorrindo, tudo estar bem. Servir a Deus são desafios, são renúncias, são momentos de dor, momentos de angústia.
mas tudo isso passa. Porque Deus, Ele está conosco, Ele nos ajuda a passar, Ele nos ajuda a suportar o insuportável. Por mais difícil que seja, por mais desanimador que seja, Deus, Ele é o nosso sustento. Em todo tempo Ele está conosco. Em todo tempo Ele segura na nossa mão e caminha conosco e nos deixa viver uma vida em paz. Mesmo em meus desafios, sabemos que Deus está no controle. Que Ele não perdeu o controle, que tudo está de acordo com o que Ele quer. Então, que você coloque a sua vida diante de Deus. Você se permita ser usado por Deus. Você se permita ser transformado por Deus. E deixe Deus cumprir o propósito dele através da sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, ó Pai, por mais esta porção da tua palavra. Continua nos abençoando, nos fortalecendo. A cada um, ó Pai, que tenha assistido, Senhor, esse propósito, que o Senhor possa estar falando ricamente aos seus corações. Nos dá um dia de paz, tranquilo. Entra, Senhor, com toda a providência naquilo que necessitamos. Fica conosco, ó Pai. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, conceda um excelente dia, uma excelente semana e que tenham uma experiência maravilhosa com Deus. Seja um dia esplêndido, seja um dia de grandes conquistas, de grandes realizações e que você possa sentir o amor de Deus invadindo o seu coração e você possa ser usado a transmitir a palavra de Deus ao próximo. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um forte abraço a todos vocês, grande beijo e até amanhã, se assim Deus permitir. Até mais!